Graça e paz, irmãos, ouvintes, vocês que têm assistido nossos vídeos. Estou muito feliz em saber que você tem assistido nossos vídeos. Continua assistindo. Hoje nós vamos falar sobre adoração. E você que não é inscrito, inscreve no nosso canal, curte, comenta, compartilha. Eu tenho certeza que Deus vai falar poderosamente nos seus corações. Que Deus abençoe. Como eu havia falado, nós vamos falar sobre adoração. O que é adoração? Será que adoração é cantar? É louvar a Deus na igreja? Porque muitas vezes quando nós vamos louvar ou vamos cantar, né? A gente fala, vamos adorar o Senhor. Adoração é muito mais profundo do que somente cantar e louvar. No quesito de adoração, Deus é bem abastecido no céu. Lá em Isaías capítulo 6, eu vou ler com vocês. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre o alto e sublime trono. O seu séquito enchia o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas. Com suas asas cobriu os rostos, com 2 asas cobriu o rosto, com 2 cobriu seus pés, e com 2 voavam, e clamavam um aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. Então, como eu já disse, que os anjos lá no céu, eles adoram o Senhor dia e noite. Mas Deus criou você, para que pudéssemos adorar Ele aqui na terra. Então nós vamos falar um pouquinho sobre adoração, porque adoração é com o nosso tempo, com as nossas vidas, com o nosso testemunho, no nosso trabalho, por onde andarmos. Nós temos que adorar a Deus, nós temos que representá-lo bem aqui na terra. Adorar não é só louvar, adorar não é só ir à igreja, mas adorar é tudo. A Bíblia fala que nós temos que adorar a Deus como? Lucas capítulo 8, 4, a Bíblia fala que quando Jesus foi para o deserto para ser tentado por Satanás, Satanás queria que ele prostrasse aos seus pés e o adorasse. Mas ele diz assim: para trás de mim, Satanás, somente a Deus adorarás e a Ele servirás. Então nós também devemos adorar somente a Deus. Quem você tem adorado? E também, onde adorar? Jesus falou para a mulher samaritana, né? Ela perguntou: onde adorar, Senhor? No monte? Em Jerusalém? Ele disse: não, adora em qualquer lugar, desde que seja em espírito e em verdade. E aqui está dizendo assim que Deus procura aquele que assim o fazem. Então, quando Deus está procurando os verdadeiros adoradores, eu acredito que entre milhares, ou por que não dizer entre milhões, Deus procura os verdadeiros adoradores, que o adora em qualquer lugar, em espírito e em verdade. E também adorar a Deus é por quê? Porque Ele faz? Não. Adorar a Deus é pelo aquilo que Ele é, com discernimento, aquilo que Ele representa para nós. Que Deus representa para você? Você tem adorado a Ele acima de todas as coisas? Então, por exemplo, como adorar? Adorar com todo o nosso coração, com todas as nossas forças, com todo o nosso entendimento e com toda a nossa alma. Está escrito lá em Lucas 10, 27. Jesus dizendo, né, para o escriba: você tem que adorar a Deus com todas as tuas forças. Então, adorar a Deus é de todo o nosso coração. É colocar Ele acima de todas as coisas. Assim é uma verdadeira adoração. E manter uma intimidade com Deus. Porque a adoração é nós manter a intimidade com Jesus, com Deus. Jesus, lá no capítulo 15 de São João, ele diz assim: olha, eu não vos chamo mais vocês de servo, eu vos chamo de amigos, porque os amigos sabem tudo que faz o seu amigo. Então, quando nós temos intimidade com Deus, a gente anda como Deus, a gente pensa como Deus, a gente olha como Deus e a gente sabe tudo de Deus. Por quê? Porque nós
mantemos uma intimidade com Ele e Ele vem até nós e revela as suas vontades para nossas vidas. Assim é uma verdadeira adoração. Adoração é quando você mantém um relacionamento com Ele e obedece através das Escrituras e você anda conforme a vontade de Deus. Isso é uma verdadeira adoração. Adorar é nas nossas casas, entre nossas famílias, com nossos irmãos, com os nossos líderes e também com os nossos liderados. Isso é adorar. Muitas vezes nós enganamos muito, né? Quando a gente pensa que é adorar. Vamos louvar, né? Vamos louvar um hino, vamos adorar o Senhor. Muitas das vezes nós adoramos o Senhor apenas no falar, mas não adoramos de todo o nosso coração. Então a adoração é muito mais profundo do que louvar, do que ser crente, do que professar que somos salvos por Cristo Jesus. Quando Ele nos salvou, Ele nos fez, Ele quer nos fazer um verdadeiro adorador. Adoração não é uma coisa conectada ao mundo. Adoração é algo conectado com Deus. A Bíblia diz em 1 Coríntios capítulo 3, versículo 16 e também capítulo 6, versículo 19, que nós somos o quê? Templo do Espírito Santo, que nós somos casa, que nós somos morada do Espírito Santo. Então, de que maneira eu adoro a Deus com o meu corpo, né? Eu tenho que adorar a Deus com o meu corpo, não somente com a minha voz, não somente de falar, mas eu tenho que adorar a Deus com o meu corpo e demonstrar para Deus que eu adoro em corpo, alma e espírito. Salmo 103 diz assim: bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim, bendize o teu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não se esqueça dos seus benefícios. Então isso é verdadeiramente uma adoração. O que é adoração? Adoração é você representar bem o Senhor Jesus aqui na terra. Como é que você tem representado Deus? O que as pessoas podem dizer de você aí fora? Onde você trabalha, na sua igreja, na sua família, você tem adorado a Deus? Porque a adoração está acima de qualquer coisa. Nós já lemos e vou repetir. Lucas 10, 27. Amar a Deus de todo o teu entendimento, com todas as tuas forças e de toda a tua alma. E depois, amar o teu próximo como a si mesmo. Isto é verdadeiramente a adoração. Tudo que eu faço ou expresso é para Deus. Ele precisa ser adorado por mim, porque Ele merece, porque Ele me amou primeiro. Por que Deus me amou primeiro? Está lá em João 15,16. Não foi vocês que me escolheu. Eu escolhi vocês e vos nomeei para que vocês vão e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo o que pedirdes em meu nome, o meu Pai os fará. E também João 3,16 diz que Deus amou o mundo de tal maneira, porque deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, eu quero dizer o seguinte, que tudo que eu faço ou expresso é para Deus. Tudo que eu tenho é para Deus. Tudo que eu procuro fazer é para Deus, porque Ele merece toda a honra, toda a glória e todo louvor e toda exaltação. A Bíblia diz que lá no céu os anjos adoram a Deus. Eu já citei no início, né? Isaías capítulo 6, versículo 1 ao 3, mas lá em Apocalipse, capítulo 4, versículo 10 a 11, capítulo 5, versículo 11 ao 14, João viu os verdadeiros adoradores no futuro adorando a Deus. João viu milhões de milhões, milhares de milhares, que adorava o Senhor Jesus diante do seu trono. Então, aqui na terra, nós oramos, nós pregamos, nós evangelizamos, nós adoramos, mas o que vai permanecer no céu é a adoração. Por onde eu for, eu tenho que expressar
essa verdadeira intimidade com Deus através da minha adoração. Adoração não é só louvor, como eu já disse. Adoração vai mais além. Está ligado naquilo que eu sei sobre Deus. Ter discernimento sobre Ele. O que Deus é para mim, será que eu amo Ele de todo o meu coração? Com toda a minha alma, com toda a minha força? Com todo o meu entendimento? Adorar a Deus também é relacionado com a minha alimentação. Porque se a Bíblia diz que eu sou corpo e templo do Espírito Santo, eu tenho que saber me alimentar. Eu tenho que saber o que comer para não fazer mal ao templo do Espírito Santo. Eu tenho que dormir bem, eu tenho que ter tempo para mim, não é verdade? Muitas das vezes nós estamos correndo, fazendo a obra de Deus naquela correria. Mas será que nós estamos adorando a Deus com o nosso corpo, com nossa alimentação? Lá em Gálatas capítulo 5, versículo 21, fala também da glutonaria, não é verdade? Às vezes nós não alimentamos bem ou comemos demais, fazemos mal para o nosso corpo. Assim nós não estamos adorando a Deus. Então, para mim, adorar a Deus também é com a minha alimentação, com aquilo que eu como, com aquilo que eu faço. Isso também é adoração. Adorar a Deus também é com a minha família. Muitas das vezes eu sou muito crente na igreja, não é verdade? Às vezes eu sou muito santa na igreja, mas eu não adoro a Deus no meio da minha família. Eu não dou bom testemunho, não é verdade? Às vezes a minha família não tem vontade nem de ficar perto de mim. Por quê? Porque talvez eu sou uma crente chata, né? Aquela pessoa antipática, que não representa bem Cristo. As pessoas não têm prazer de estar perto de mim. Isso não é adoração. Adoração é quando as pessoas têm prazer de estar perto de você. É quando a família, a sua família, seus filhos, seu esposo, sua esposa, olha para você e fala: este é um verdadeiro adorador, porque ele tem representado bem Cristo aqui na terra. Então, a verdadeira adoração é quando nós nos damos bem com nossos irmãos, com nossos amigos, é quando nós somos pacíficos, pacientes, resilientes, não é verdade? Muitas das vezes a gente sabe contornar certas situações difíceis, né? Porque Jesus nos ensinou. Ele diz lá em Mateus capítulo 11, versículo 28, que nós devemos ser manso como ele é manso. Que nós devemos, né, carregar a nossa cruz e também imitá-lo, porque ele é manso de coração. Então adorar a Deus é tudo isso. E outra coisa que eu quero dizer para você, adorar a Deus é com nossa sinceridade. Quando nós somos sinceros a Deus. Tem um homem na Bíblia, lá em Jó capítulo 1, versículo 8, que a Bíblia fala que Deus deu testemunho dele. Deus perguntou para Satanás: você tem observado o meu servo Jó? Um homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desvia do mal? Isso é verdadeira adoração. Ele adorava a Deus através dos seus bens, através da sua família. Ele adorava a Deus com tudo que ele tinha. Satanás disse para ele: não, Deus te adora, Jó te adora porque ele tem riquezas. Você encheu ele de bens. Aí Deus, querendo dizer para Deus, ele te adora porque ele é rico. Mas Deus diz: vai, toca em tudo que ele tem para ver se ele vai blasfemar contra mim. E mesmo assim a Bíblia diz que Jó perdeu tudo que tinha, perdeu até sua saúde. Mas lá no capítulo 1, versículo 21, ele diz assim: olha, nu saí do ventre de minha mãe e nu voltarei para lá. Bendito é o nome do Senhor. Ele me deu, ele tomou. Bendito é o nome do Senhor. Mesmo o diabo tomando tudo que Jó tinha, mas a Bíblia diz que ele atribuiu isso a Deus. Ele me deu, ele tirou. Bendito seja o nome do Senhor. Isso é verdadeiramente adorador. Porque muitas das vezes adorar quando tudo está fácil, adorar quando tudo está tudo bem, é muito fácil, não é verdade? Mas adorar nos momentos difíceis de nossas vidas não é muito fácil. Mas é neste momento que Deus quer realmente ver, realmente contemplar
a nossa verdadeira adoração. Ele nos criou para sermos seus verdadeiros adoradores aqui na terra. Deus precisa disso? Não, porque Ele já tem serafins, Ele já tem os anjos que o adoram lá no céu. Mas Ele criou você, Ele me criou para sermos adoradores aqui na terra, para representá-lo aqui na terra. Adoração é ter prazer de servir a Deus, não somente por aquilo que Ele faz, mas por aquilo que Ele representa para nós. Isso é verdadeiramente adoração. Por isso que a mulher samaritana estava confusa, porque eles estavam acostumados a adorar no monte, e os judeus acostumados a adorar no templo. Mas Jesus falou, a hora vem, e é agora, em que os verdadeiros adoradores adorarão em espírito e em verdade. E nós temos que adorar a Deus. Vou repetir, em nossas casas, na igreja, no trabalho, com o trabalho, através do seu louvor, através da sua oferta, através de tudo que você faz. Você precisa, eu preciso, nós precisamos sermos verdadeiros adoradores. Que Deus abençoe sua vida e que nós possamos sermos adoradores e que nós possamos adorá-lo através do nosso tempo, das nossas vidas e de tudo que nós possuímos. Porque tudo que nós temos pertence ao Senhor Jesus. Tudo que nós adquirimos foi Ele quem nos deu. Principalmente o fôlego de vida, o ar que respiramos. Por isso é motivo de nós adorá-lo, exaltá-lo e colocá-lo Ele acima de todas as coisas. Eu quero orar por você. Senhor nosso Pai, muito obrigado por esse momento que passamos aqui, Senhor, postando esse vídeo e sabendo, Deus, que tem muitas almas que vão assistir ou que estão assistindo. Eu te peço uma bênção tal para cada um, Senhor, porque sei que Tu está perto dos verdadeiros adoradores. Que Deus abençoe em o nome de Jesus. Amém.